Bom, aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né, de paisagem. A primeira foto é, né, à esquerda, é uma paisagem natural, né, da Amazônia. E na segunda foto, tá o Cristo, né? Tudo bem, tá ali o Pão de Açúcar, né, aquela beleza do Rio, mas o Cristo Redentor, né, essa paisagem que a gente está vendo, é uma paisagem cultural, né? Porque o Cristo nem sempre estava lá, né? É uma construção humana. Bom, o conceito de território, né, já esse nosso terceiro conceito, né, ele representa uma parcela do espaço delimitada pelo exercício do poder. O que quer dizer isso, né? O poder é qualquer tipo de domínio, né, ou influência que um grupo ou mais grupos, né, determinam sobre uma parcela do espaço, né? Ou seja, qualquer grupo, um ou mais grupos que influenciam, né, que dominam determinado espaço, né, ali é um território. E durante muito tempo na geografia, a concepção de território apareceu reduzida à escala de território nacional e associada ao poder exercido pelo Estado, né? Provavelmente muitos de vocês devem pensar em território logo no quê? No território nacional, né? No território brasileiro. Mas, na verdade, né, mais recentemente, vieram outras concepções, né, de que o território pode ser visto de diferentes escalas, né? Desde uma rua, né, até o território, por exemplo, da União Europeia, entendeu? Ou seja, que engloba vários países europeus. E, basicamente, também é vista uma multiplicidade de territórios, né, dentro de um mesmo território nacional e que se sobrepõem uns aos outros. E aí eu trouxe o exemplo do território nacional, estadual e municipal. O que isso quer dizer, gente? Eu vou até dar um exemplo para vocês do que está acontecendo agora, né? Que, basicamente, né, o presidente, né, que é um ator, né, social, que no caso ele representa a esfera federal, né, ele atua sobre todo o território brasileiro, né. Ele considera, né, que a quarentena não é muito viável, né, de que no fundo a doença não tem esses riscos todos. Então ele considera que a população deveria sair dessa quarentena, né, desse isolamento, enquanto os governadores dos estados, né, discordam dele e acreditam que basicamente todo mundo tem que se manter assim, em isolamento, né, fechando as escolas, fechando o comércio, né, as academias. Então, basicamente, assim, a gente vê aí, por exemplo, no estado do Rio, né, quer dizer, na nossa cidade, atuam diferentes atores, né, ou seja, é o poder do governo federal, é o poder do governo estadual e o poder do governo municipal também, né, ou seja, cada um tá ali atuando sobre o território e muitas vezes é de uma forma conflituante, né? Como eu dei o exemplo agora para vocês. Outro exemplo também é o território das facções criminosas, né? Território das milícias. A gente pode pensar numa infinidade de territórios. Então, portanto, o território se refere às relações sociais projetadas no espaço em que múltiplos atores exercem seu poder. Região. Bom, região, né? Isso é uma palavra que a gente utiliza muito na vida, né? Assim, de falar, aquela região tal, né? Ali, né? Minha mãe foi lá na região tal comprar uma coisa. Mas, né, na geografia, região é um termo bem específico. E a gente vai ver o que acontece, né? Ela se refere à porção do espaço designada a partir de uma característica que lhe é marcante. O que isso quer dizer? Né? Basicamente que quando você fala região serrana, por exemplo, do Rio, né? Quando a gente fala de região serrana, o que a gente pensa? A gente pensa justamente, né, naqueles municípios que, né, tem aquela característica de serem municípios que tem aquela fisionomia da serra, né, das montanhas. Então a gente pensa logo em quem? Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, né? Ou seja, é uma característica, né, daqueles 3 municípios, basicamente, né? Ou que nem que a gente fala da região dos lagos, né? Por que região dos lagos? Porque é uma região, né, que tem aquelas lagoas, os lagos lá, né? Basicamente, muita gente gosta de passar férias. Então, quer dizer, são características, né? A gente está remetendo a um determinado espaço sobre a característica que é marcante.
Bom, na geografia regional, esse conceito era fundamental para diferenciar áreas a partir de características ligadas aos elementos naturais e aos padrões de ocupação humana, né? Isso quer dizer o quê? Que região era um conceito mais fechado, né? Ou seja, região estava ligada a esses elementos naturais. Como eu dei o exemplo aqui para vocês, né? Região serrana, região dos lagos, eu estou falando de elementos naturais, né? Ou seja, quando você divide, né, um determinado espaço em várias porções a partir de elementos naturais, do que, né, de uma parte que é mais homogênea, né, você estava tratando ali a região, mas de uma forma mais naturalizada, entendeu? Assim, é uma região fechada, é a região, por exemplo, é a região amazônica, né? É uma região que você predomina a Amazônia. Mas a gente, mais tarde, né, região passou a ser a se relacionar ao processo de classificação de unidade de área a partir dos mais variados critérios pré-estabelecidos. Ou seja, você pode regionalizar de diferentes formas. Então, não existe uma região fechada, sabe? Você pode, na verdade, uma classificação de áreas, entende? Então, você pode dividir o Brasil, por exemplo, em regiões político-administrativas. Você pode dividir o Brasil em domínios morfoclimáticos, como eu dei o exemplo aqui, ó, por exemplo. No primeiro mapa, né, é o mapa do Brasil dividido em regiões político-administrativas, né, norte, centro-oeste, sudeste, entendeu? Ou seja, isso tudo se refere, né, não é uma divisão natural, mas uma divisão que o homem fez, né, basicamente, para poder administrar melhor, né, pensar melhor o Brasil. E já no segundo mapa, né, o mapa da direita, são os domínios morfoclimáticos, que vocês vão ver depois lá na frente, né, sobre isso, quando falar da geografia física, né, vocês vão ver mais ou menos sobre isso, mas basicamente é uma divisão, uma classificação conforme as características climáticas, conforme aos biomas, entende? Ou seja, é uma divisão mais física, né, dos elementos naturais. Então, quer dizer, região basicamente é isso, né? Então, logo, o conceito de região é uma abstração que serve apenas para compreender melhor uma determinada área, né? Ou seja, você divide conforme uma característica que é marcante, né? Basicamente, a partir de um critério que você está querendo ver e ali você estuda aquela determinada área. E, por fim, né, o último conceito é o lugar, né, que se manifesta como espaço de vivência do cotidiano das pessoas, onde se expressa determinado grau de afetividade. Ou seja, o lugar é justamente aquele espaço mais, né, é uma parcela do espaço mais subjetiva, né? Justamente é onde as pessoas têm afetividade, né? Ou seja, pode ser a sua casa, pode ser o seu quarto, pode ser aquela praça que você brincava quando você era criança, pode ser a casa da sua avó, né? Pode ser, sei lá, a casa de praia que você ia, sabe? Pode ser a escola que você estudava, né? Isso é muito particular, né, de cada um. E justamente corresponde à análise mais subjetiva e singular do espaço, né? Que foi mais característico, né, dos estudos da geografia cultural e humanística, né? Ou seja, uma corrente também que utiliza mais esse conceito do lugar, né, dessa subjetividade do espaço. Então, né, finalizando aqui, a gente viu todos os conceitos, né? E todos esses são os conceitos que a gente pode estudar a geografia, né? Utilizar como instrumentos de análise. Vocês vão ver eles em alguns momentos, quando a gente for né, estudar os temas, alguns vão aparecer mais, outros não. Mas é importante que vocês saibam desses conceitos. Alguns, às vezes, caem no vestibular, né? Então, né, quando eles caírem, vocês não se desesperarem e justamente, né, entender basicamente o que cada um deles mais ou menos representa, né, a partir do que eu falei. E lembrando, né, que qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem falar com a gente, né, que a gente está no grupo do Facebook, e façam os exercícios, né, vejam o material, também os resumos, entende? Anotem os slides, né? Volta os slides, pausa, escreve também, porque é importante para vocês, né? Essa aula, nessa primeira aula, para vocês entenderem e dar respaldo para as demais aulas que a gente tiver durante as outras semanas, ok? Então é isso. Bom, chegamos ao fim da nossa aula.
Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. E relembrando, né, que qualquer dúvida vocês podem falar com a gente, né? É importante isso. Não esqueçam, né? Não guardem nada pra vocês. E basicamente é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.